Querido, eu tive o privilégio ali agora, coisa que Deus dá para a gente, presente que Deus dá para a gente, que só Ele pode fazer, de orar com a irmã Zita Maria. E a irmã Zita tem 95 anos de idade. E ela está aqui no culto, né? Está aqui, veio para a gente orar com ela. Orei por ela, ela me apresentou a causa dela, eu orei pela causa dela. Que coisa mais fantástica. É bom ou não é bom? Você pode dizer um amém bem forte? Um aleluia? Um glória a Deus? Deus seja louvado? Amém, amém. Querido, eu quero fazer uma pergunta para você. Uma pergunta. Como que você quer ser lembrado? Como que você quer ser lembrado? Como é que você quer que as pessoas lembrem de você? Quando as pessoas falam sobre você, o que é que as pessoas falam? Na Bíblia, tem muitas mulheres extraordinárias, que fizeram grandes coisas. Por exemplo, a rainha Esther é uma mulher que livrou uma nação, um povo, o povo de Deus, o povo de Israel, da morte. Uma mulher Deus usou num contexto que a mulher não era muito valorizada, mas Deus levanta uma rainha, a esposa de um rei, e faz com que essa rainha livre o seu povo da morte. Deus nos ensina, através da história de Ruth, uma viúva que perdeu seus filhos, e Ruth, confiando no Senhor, amando as suas noras. Através da vida de Ruth, nós aprendemos tanto com o coração de uma estrangeira chamada Noemi, uma mulher que nos ensina com o amor dela. Lá no livro de Ruth você lê uma história brilhante, linda. Você chegar hoje em casa, abrir a Bíblia, ir ao livro de Ruth, você vai ler, olha, em 10 minutos, no máximo, você lê o livro de Ruth todo, né? E você vai ler uma das histórias mais brilhantes de mulheres, em especial Ruth e Noemi, uma nora estrangeira que amou a sua sogra de um jeito muito diferente, muito especial. A Bíblia fala de Débora, uma juíza firme, uma mulher, no meio de tantos juízes que Israel teve, Deus levanta uma mulher chamada Débora. A Bíblia fala no Novo Testamento de Lídia, uma vendedora de púrpura, que a sua casa, a sua família se converte ao cristianismo, as pessoas são batizadas lá na casa dela. A casa dessa mulher virou um lugar de pequeno grupo, um lugar lindo, um lugar onde as pessoas eram restauradas, ouviam o evangelho. Da sua descendência saem líderes fortes do cristianismo, coisa linda. A Bíblia nos fala sobre a mulher samaritana, uma mulher cheia de pecado, uma mulher que a vida foi dura com ela, mas ela encontra Jesus num poço, e aquela mulher sai dali falando do amor de Deus para as pessoas, e as pessoas vão se converter através do testemunho da samaritana, e até hoje nós crescemos, nós aprendemos com o testemunho da samaritana. A Bíblia fala da viúva de Serepta, da viúva de Naim. É muita história linda que envolve mulheres. Mas hoje eu queria falar ou citar uma mulher na Bíblia. Uma mulher. Às vezes quando a gente vai preparar uma mensagem, a gente normalmente vai preparar uma mensagem em cima de alguma coisa que a gente tem conteúdo. Se eu vou falar de um personagem que a gente tem como desenvolver aqui e aprender através da vida dele. Às vezes a gente vai e conta histórias, vários episódios que envolvem aquele personagem, mas a mulher que eu vou pregar é sobre a mulher de Ló. Querido, não tem nada, quase que registro nenhum dessa mulher. Pensa num sermão que não tem conteúdo para a gente falar. O que eu posso falar da mulher de Ló? Eu quero falar que essa mulher foi citada por Jesus. Ela não viveu, ela não é contemporânea de Jesus, ela é contemporânea de Abraão. Ela não é contemporânea de Jesus, mas ela é citada. Se você abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 17, no versículo 32, você vai ver o próprio Jesus falando dessa mulher. E olha só o que ele fala dessa mulher. Lembrem-se da mulher de Ló. Essa é a citação toda. É tudo também que Jesus fala sobre essa mulher.
Jesus está conversando com fariseus, e ele está conversando e falando a respeito do reino de Deus. Ele está falando de alguma coisa que vai acontecer, e aqueles homens estão indagando Jesus de todas as formas, fazendo muitas perguntas para Jesus. Como é que é isso aí que você está falando? Como é que é isso que está para vir? Isso que é futuro? E Jesus fala que repentinamente eles vão experimentar isso, e ele fala: lembre-se da mulher de Ló. Ele solta essa frase em meio a um discurso que ele estava fazendo. Que mulher é essa? Como é que era o nome dessa mulher? Como era o nome da mulher de Ló? Quando a gente fala com uma pessoa, a gente fala: ô, você, esposa do Josué. Ô, você, mulher do pastor Edmilson. Se eu for falar com a esposa do Josué, eu vou falar Magna. O nome dela é Magna. Se eu for falar com a esposa ou com a mulher do pastor Edmilson, eu vou falar com a Angélica. Porque as mulheres têm nome, mas essa mulher, a Bíblia sequer cita o nome dela. Por quê? Jesus também não tinha o nome dela. Ele também não sabia o nome dela, porque o registro de Jesus é o Antigo Testamento. Ele está falando do livro de Gênesis, porque no livro de Gênesis tem um homem chamado Ló. E o que a gente sabe que essa mulher, que a gente não sabe o nome dela, ela era sobrinha de um dos homens mais fortes que Gênesis registra, mais influente, chamado Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 19, vai contar a história, por exemplo, de algumas cidades, chamadas Sodoma e Gomorra, onde Deus vai destruir essa cidade pelo pecado. Deus vai destruir essa cidade. E lá nessa cidade estava morando um homem que se chamava Ló. E lá nessa cidade, Deus vai então transformar aquelas cidades em pedras, através do fogo, através de enxofre, coisas que caem sobre aquela cidade, e fogo que cai sobre aquela cidade. E tudo que a gente vai também ler sobre a mulher de Ló em Gênesis capítulo 19, é que essa mulher se transformou numa estátua de sal. Ló era um homem muito rico. Ele era um homem que tinha uma riqueza muito grande, e essa riqueza tem uma origem. Ló é sobrinho de Abraão. Abraão é convidado por Deus a ir embora da cidade dele para uma terra que Deus prometeu para ele, uma terra que a gente sabe, a terra de Canaã. E Abraão, ele sai da cidade dele com os filhos, mas ele leva um sobrinho com ele. Provavelmente Ló era um sobrinho órfão que Abraão tinha, senão ele não levaria, nem dentro da cultura, um sobrinho só, porque é diferente dos dias de hoje. Eu posso ir embora para um lugar e levar um sobrinho que tem pai e tem mãe, mas essa sociedade aqui não funciona assim. Os filhos ficam com os pais, eles cuidam dos pais, os pais têm uma autoridade muito grande, os filhos não têm bens, os bens pertencem aos pais. É uma cultura um pouco diferente da nossa, mas o que vai acontecer ali é que Abraão vai entender a convocação de Deus. Você vai ler isso no capítulo 11, vai ler isso no capítulo 12, o chamado, a vocação de Abraão. Você vai acompanhando, lá no capítulo 17 tem uma promessa linda de Deus falando para Abraão: Abraão, anda na minha presença, faz as coisas do meu jeito, e as coisas vão acontecendo. E quando Abraão obedece a Deus e faz a vontade de Deus, e ele sai daquela cidade, ele leva com ele esse sobrinho. Deus abençoava muito Abraão ia enriquecendo, a criação de Abraão ia produzindo e produzindo, e junto dele estava Ló. Ló também tinha a sua criação, e assim como Deus abençoou Abraão, também abençoou Ló. Chega no momento da vida deles que eles são dois rebanhos muito grandes. Está difícil de levar aquela criação toda que pertence a Abraão, muita riqueza, e também que pertence a Ló. Em algum momento eles vão se dividir. Abraão vai perguntar para Ló: Ló, que caminho você quer? Ló olhou para o caminho que estava mais verdejante, olhou para o caminho que parecia que era mais próspero, e falou: eu vou para lá. E ele falou: bom, se você vai para lá, então eu vou para cá. Abraão vai para a terra que é um pouco mais árida,
mas os dois seguem o seu caminho. Abraão então segue em direção, e ele vai viver na cidade de Sodoma, e ali esse homem vai continuar com a riqueza, conhecido, influente. Ló tem filhas, essas filhas de Ló estão noivas, e esse homem muito rico tem uma esposa ao lado dele, com certeza uma mulher que seu marido tinha muitos recursos, com certeza tinha uma vida muito tranquila, com certeza tinha muita fartura, conviveu com isso no seu casamento, as suas filhas estão ali, elas estão noivas, as coisas estão acontecendo. De repente essa família recebe a visita de anjos do Senhor. 2 anjos do Senhor chegam à casa de Ló. Deus já tinha feito um acordo com Abraão. Deus fala para Abraão que vai destruir aquelas cidades. Abraão começa a negociar com Deus, porque Abraão tinha interesse em proteger a sua família. Ele tinha gente do seu sangue, o seu sobrinho estava lá com seus filhos. E o que vai acontecer ali é que Deus vai começar a negociar. Mais Deus, se tiver 50 justos lá, o Senhor destruiria? E Deus falou: se tiver 50 justos lá, eu não destruiria. E se tivesse 20, 30, 10, 15, 8 justos? E o Senhor vai falando para ele: olha, se tivesse 10, 15, 20, 30, 40, 8, 5 justos, eu não destruiria. Ele vai destruir aquelas cidades, porque aquelas cidades estão totalmente corrompidas pelo pecado. Aquelas cidades estão afrontando a Deus da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe, a hora que a lua aparece até a hora que a lua vai embora. É uma cidade de pecados. Os anjos que vêm da parte de Deus, os homens querem possuí-los, querem ter relações sexuais com os anjos. É uma doideira essa cidade. O pecado consumiu essa cidade, mas lá vivia um homem chamado Ló. E Ló tinha um padrinho espiritual muito forte, que era amigo de Deus, que Deus andava com ele, chamado Abraão. Por essa influência, pelo coração misericordioso de um Deus, Deus envia 2 anjos até a casa de Ló. E esses 2 anjos chegam, e eles dão direcionamentos do céu para aquela família. Eles dizem para aquela família o que é que eles precisam fazer. Qual era a vontade de Deus? Como isso aconteceria? Quais eram as regras para isso acontecer? Ló, na sua sabedoria, na experiência de vida, conhecendo o Deus de Abraão, parte então para sair daquela cidade, conforme Deus havia mandado ele sair. Ló reúne a sua família, os noivos das filhas de Ló. Eles não entendem, eles não acreditam, e a Bíblia diz que aqueles homens não seguiram, permaneceram, ficaram. Quem sabe falando, esse homem aí, o meu futuro sogro, ele está louco, ele está perdido, a cabeça dele é maluca, e nós não vamos fazer exatamente o que eles estão fazendo. Eles vão embora, nós ficamos aqui. Eles indo embora, vão ficar com a riqueza deles, né? Com a mansão de Ló, morando lá. Mas o que vai acontecer na realidade é que aquela cidade vai ser destruída. Sim, Ló pega sua esposa, pega suas filhas, e eles começam a partir. Mas num determinado momento dessa partida, a esposa de Ló olha para trás. E aí é que a coisa pega. E aí vem um castigo de Deus sobre a vida dela. E a Bíblia diz que ela vira uma estátua de sal. Queridos, nós podemos aprender muito com uma mulher que a Bíblia cita tão pouco. Nós podemos aprender muito com uma história, com uma citação de Jesus. Jesus falando para aqueles homens, com certeza também para os discípulos que estavam ouvindo, e hoje, porque está registrado na Escritura Sagrada, no livro de Lucas, nós podemos com certeza falar. O Senhor também fala conosco: Márcio, não se esqueça da mulher de Ló. Ele fala com você. Ele fala assim: Bruno, não se esqueça da mulher de Ló. É isso que ele está falando. Zita, não se esqueça da mulher de Ló. Está aqui, está registrado. É Bíblia Sagrada, é palavra de Deus. Não se esqueça de alguém que olhou para trás, um olhar de morte. Querido, o que a gente vê na vida dessa mulher
O preço que ela paga é o preço da desobediência. Abraão deixou a sua cidade e ele obedeceu a Deus. Quando Deus falou: Abraão, sai daqui, pega a sua família e vai embora, Abraão faz isso. Quando a gente lê a história de Moisés, Deus faz Moisés crescer num palácio. Ele é um príncipe do Egito, mas foi Deus quem colocou ele. Não era de sangue, ele não tinha sangue azul. Ele era um hebreu, mas ele foi criado dentro de um palácio pela filha de Faraó. Mas chegou no momento que Deus falou: Moisés, agora é tempo de você deixar o palácio. Agora é tempo de você deixar todas essas regalias que você tem. Agora é tempo de você abrir mão de um futuro muito promissor, muito seguro, um futuro político. É hora de você deixar isso, porque eu tenho um outro plano. Você vai libertar o meu povo. Abraão luta com isso um tempo. Deus prepara Abraão durante esse tempo, Moisés. Mas Moisés vai ser o grande libertador, porque em algum momento ele aceitou o comando da voz de Deus, e ele vai fazer as coisas do jeito que Deus queria. Abraão fez isso, Moisés fez isso. Paulo, quando se converte ao cristianismo, ele abandona uma carreira militar segura, um homem influente, um homem poderoso, um homem que tinha suas patentes. Mas a partir daquele momento que Jesus aparece para ele, que ele cai, ali a vida dele é transformada, e ele deixa um passado, ele deixa uma carreira militar promissora, ele deixa muitas coisas, quem sabe, com certeza perde muitos bens, mas Paulo vai fazer aquilo que é, e ele vai fazer isso com o coração dele totalmente dominado, tomado pelo Senhor. Mas a mulher de Ló faz exatamente o contrário. Deus está falando para Abraão, para Ló e a sua família: querido, você vai deixar essa cidade, você vai embora, olha, vai embora e não leve nada, não olhe para trás, é tempo de correr, vai cair fogo do céu, saia daqui. E eles vão sair. Mas parece que no meio do caminho essa mulher fala: não faz sentido, como é que eu vou deixar todas essas coisas? Não estou indo para lugar nenhum. Tudo que nós temos, os nossos bens, os nossos imóveis, a nossa criação, está tudo aqui. Como embora? Ali, essa mulher deixa de ouvir a voz de Deus. Querido, quando o anjo fala, você nunca vai encontrar anjo conversando, fazendo piadinha uma com a outra, só no musical do Ministério da Adoração aqui da igreja, né? Só aqui que você vai ver isso. Anjo do céu, é muito sério. E quando o anjo falar, ele não está de conversar com você. Quando o anjo falar, é porque ele tem um recado de Deus. O dia que você se deparar com um anjo, não é porque o anjo ficou curioso, achou você bonitão ou bonitona, não, é porque ele veio da parte de Deus para trazer um recado. Eles trabalham, nós não vemos, eles nos protegem, e eles estão sempre direcionados por Deus. Anjos são espíritos ministradores da parte de Deus, são soldados, são mensageiros. Deus manda 2 mensageiros para a casa daquele homem. Deus é claro, mas parece que a mulher de Ló não entendeu isso. Às vezes eu fico tentando entender alguma coisa. O Bruno falou uma coisa aqui, ele falou do pastor Roberto às vezes falar que o coração dele aperta quando ele dá direcionamentos e uma família, um casal, uma pessoa não acata os direcionamentos. Sabe por que entristece? Não é porque nós somos isso ou somos aquilo, é porque nós estamos ministrando as pessoas com a palavra de Deus. A gente está falando, querido, olha o que a Bíblia tem de proposta para a sua vida. Mas às vezes a pessoa, ela quer viver segundo o coração dela. Fala, tem um caminho mais curto. Mas esse caminho leva à perdição. Querido, fica aqui. Pega o caminho que o Senhor te apresentar. Tem uma porta estreita e tem uma larga, a Bíblia diz. Que porta você quer entrar? Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta.
Ele é o pão da vida, é esse alimento que nós precisamos. Aquela mulher tinha um coração totalmente enganoso. A ordem de Deus para ela é: saia da cidade, fuja daqui, você e sua família. Esse lugar não é mais para você. Se vocês ficarem aí, vocês vão morrer. Olha, eu não sei, a Bíblia não relata se Ló teve muito trabalho para convencer a sua esposa, se ele estava forçando a sua esposa a ir com ele, eu não sei. Eu sei que Ló e as suas filhas saem e são livres da morte. Mas a esposa de Ló, e Jesus falou: não se esqueça dessa mulher. Lembre-se dela. Lembre do que aconteceu com ela. Um coração enganoso tinha essa mulher. Jeremias 17:9 diz assim: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. O coração do homem é doente. Por isso que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, o que a palavra de Deus nos ensina é que nós ganhamos um novo coração. Uma nova mente. A mente que está no controle agora não é mais a nossa mente. Paulo fala muito sobre a mente de Cristo. Eu quero pensar como Cristo. A palavra de Deus diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a Bíblia continua dizendo: o coração do homem é enganoso. O jeito da gente fazer as coisas é enganoso. Cuidado. Você tem que ter muito cuidado com o teu coração. Pessoas em torno de você podem te prejudicar. A sua família pode te prejudicar, pais podem prejudicar os seus filhos, empresários, patrões podem prejudicar os seus funcionários. Sim, a gente às vezes se complica com pessoas, mas ninguém tem tanto potencial para destruir a sua vida como você mesmo, como o seu próprio coração. Esse pode te levar à ruína. Isso acontece com essa mulher. Ela tem um para-brisa na frente dela, mas ela não tira os olhos do retrovisor. Querido, todo carro tem um retrovisor, né? Mas ele é pequenininho, o para-brisa é grande. Significa que você vai gastar muito mais a sua energia olhando no teu para-brisa, porque vai te apresentar tudo que está vindo pela frente, do que um retrovisor. O retrovisor é importante, mas olha o tamanho dele, ele é pequenininho. Tem gente que quer sair pela cidade, dirigir, diante de tantos outros veículos, mas quer dirigir olhando no retrovisor. Essa mulher fez isso. Essa mulher fez isso. Ela tinha um para-brisa. E o para-brisa era o direcionamento do anjo. O para-brisa era o direcionamento de Deus. Mas o retrovisor para ela era muito mais importante do que o para-brisa. Será que você não está vivendo assim? Será que o passado não é quem tem o teu coração? Será que não é o passado que te segura? Às vezes a gente encontra pessoas que estão feridas, e elas chegam, e elas começam a contar uma história muito triste, uma história verdadeira. Às vezes as lágrimas descem. E aí, você fala: quando foi que aconteceu isso? E a pessoa: pastor, faz mais ou menos uns 15 anos. Aquela hora que o pastor respira fundo. Como é que é? Você está 15 anos com seu ex-marido no seu coração te atormentando todo dia. Você está 15 anos carregando defunto, gente que já morreu, que machucou você. Você está há 20 anos. A experiência que eu tive de ouvir uma história triste e uma pessoa muito amargurada, mais intrigante que eu já ouvi, foi uma senhora que me contou uma história, e ela chorava por um marido que abandonou ela com as crianças pequenas. Ela passou necessidade, e eu perguntei: essa história que você está me contando, foi quanto tempo isso? Porque eu estou falando de uma senhora de bastante idade. Ela falou: isso já tem mais de 40 anos, pastor. Gente, como é que eu passo 40 anos vivendo o meu passado? Não é nem o meu passado. Vivendo uma parte, uma história no meu passado de abandono. Como é que eu vivo olhando para o passado?
se eu tenho todo o futuro? Eu tenho um presente para viver, eu tenho um futuro cheio de esperança no meu coração. A mulher de Ló era esse tipo de pessoa. A mulher de Ló era uma pessoa que aquilo que ficou era muito mais importante do que a vontade de Deus. A mulher de Ló provavelmente olhou para trás por causa de muita riqueza, de muitos bens, de segurança, de conforto, de uma cidade. Querido, quando eu olho e vejo a atitude de algumas pessoas, a peregrinação de algumas pessoas, quando eu vejo esse movimento que está acontecendo de venezuelanos que estão vindo para o Brasil, querido, aquelas pessoas não estão vindo para o Brasil porque eles são apaixonados pelo Brasil, eles não estão vindo para o Brasil porque o Brasil é um país tão estruturado, porque nem somos tão estruturados assim, eles estão vindo para o Brasil porque o retrovisor deles está mostrando, o que tem lá atrás é fome. O que tem lá atrás é todas as necessidades básicas de um ser humano não sendo atendidas por um governo, por uma nação, por um país. Alguns estão pagando um preço muito grande para poder pegar essa peregrinação, porque estão deixando os seus próprios filhos. Mas para mim o que tinha de mais importante na mulher de Ló estava ao lado dela, seu marido e suas filhas. O que aquela mulher teria para olhar para trás de mais importante do que a família dela? O que ela tinha de mais precioso? Deus preservou. Deus estava preservando a vida dela. Deus estava preservando a família dela. Gente capaz. Ló era um homem capaz para reconstruir, para começar. Mas essa mulher, o coração dela está lá atrás. O coração. Ela tem um encantamento. O encantamento dela é o mundo. Às vezes a gente vive assim, encantado com as coisas do mundo. Lá em 1 João 5 diz assim, não ameis ao mundo, tira o seu coração do mundo, tira o seu coração das coisas, tira o seu coração do dinheiro, tira o seu coração dos títulos que você conquistou, tira o seu coração de tudo que você, da empresa que você construiu, tira o seu coração dessas coisas, não deixa o seu coração nessas coisas, porque todas essas coisas perecem. Eu nunca fui num funeral que tivesse dinheiro no caixão. Nunca fui. Alguns até colocam no defunto uma joia ou outra, mas não todas, e não as mais valiosas. Tem alguns que deixam, mas na hora de enterrar, deixa eu tirar. Isso eu já vi. O pastor já viu de tudo, né? Quantidade de funeral que eu já fui, né? Não ameis ao mundo. O versículo 3 de 1 João 5 diz, pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Hoje eu fui evangelizado, gente. Faz tempo que vocês foram evangelizados? Fala, pastor, eu fui evangelizado há 10 anos, 20 anos atrás. Mas hoje eu fui evangelizado. Pensa num cara feliz sendo evangelizado, era eu. No Uber, vindo para cá. Eu entrei no Uber, normalmente eu que evangelizo o Uber, mas hoje foi o contrário, eu entrei no Uber, eu comecei a conversar com ele, como eu sempre faço, e eu perguntei o nome dele, ele perguntou o meu, e ele falou assim, Márcio, você conhece a Deus? Eu olhei para ele, falei, aí eu fiquei quieto, não falei nada, né? Falei, pronto. Aí esse cara começou a contar a história, o nome dele é Guilherme. Quando você for chamar um Uber, coloca lá, eu quero o Guilherme. Tem aquele, você põe a mensagem, escreve lá, eu quero o Guilherme. Querido, ele começou a contar a história de transformação do que Deus fez na vida dele. Ele falou para mim que há 6 meses atrás a vida dele estava perdida, mas um amigo dele falou de Jesus para ele. Agora ele é servo do Senhor. Em 6 meses ele falou para mim assim, cliente, em 6 meses eu já me batizei. Eu não era casado, eu vivia com a minha esposa. Eu me casei, me batizei e agora eu estou firme com Jesus lá na minha igreja. Que igreja que é? Aí ele falou que é uma igreja Vida Nova Betel, se eu não me engano, ali no Atuba. Gente, o homem está me evangelizando. Eu fiquei quietinho, falei, deixa,
Quero, né? Não vou falar nada para ele que eu sou de Jesus, vou esperar, porque eu quero ouvir a história toda. Porque senão, se eu falo que eu sou de Jesus, ele para de me contar aquela história e vai querer, e aí, que bom que nós somos de Jesus, né? Como é bom ser de Jesus, ele não vai me terminar a história. E a história era boa. Quem tem Jesus sabe que obedecer a Deus é fácil. Eu ouvi de uma pessoa essa semana, como é difícil, né, pastor, servir ao Senhor. Querido, eu confesso que eu fiquei olhando, falei assim, queridos, difícil é servir Satanás. Servir Satanás é um desafio muito grande. Eu tenho uma pena de quem serve a Satanás, porque não é fácil servir a Satanás. Pensa numa coisa difícil, viver sem Jesus. Quem vive sem Jesus fica olhando para trás o tempo inteiro. Mas quem tem Jesus, querido, tem esperança. Há uma frase conhecida que diz que a esperança é a última que morre. Está errada. A esperança não morre nunca, porque a esperança é Cristo. Cristo é imortal. Ele é eterno. Difícil uma pessoa viver segundo o seu próprio coração, segundo os seus conceitos. É difícil uma pessoa viver apegada às coisas que ela tem. Que coisa triste. É uma pessoa que não consegue tirar o olhar de um Deus tão tremendo, tão poderoso, tão fiel. Querido, quantas coisas Abraão passou, o tio dessa mulher. Quantas coisas esse homem passou, mas ele não abandonou. Quantas vezes Abraão cometeu erros, mas reconheceu, foi tratado por Deus. Se manteve em pé, um testemunho de alguém que realmente escolheu um jeito brilhante de viver. Um homem que tinha intimidade com Deus, que Deus falava com ele, que ele falava com Deus. Essa mulher tinha uma escola. Essa mulher teve um discipulado. Essa mulher pertencia a uma das famílias mais importantes da história da humanidade, uma família que tinha um patriarca chamado Abraão. Na parentela dela, ela teve Isaac, teve Jacó, né? Jacó, que teve o seu nome trocado por Israel. Israel, o nome que Deus escolheu para o seu povo. Olha de onde essa mulher sai. Se alguém teve fé, a Bíblia chama ele de pai da fé, no livro de Hebreus. É o homem chamado Abraão. Essa mulher tinha discipulado. Ela tinha um testemunho nobre. Mas na hora de fazer e obedecer a Deus, ela escolhe olhar para trás. Ela escolhe ficar com o passado. E ali, ela se enrola. Saudade do mundo. As coisas que a gente fazia no mundo. É o coração que pega o coração. É a atitude que pega o coração de algumas pessoas. Desejo pelas coisas do mundo. Tem algumas pessoas que falam, pastor, mas eu gosto. Eu sei que é errado. Oh, Jesus. A Bíblia diz que fácil é obedecer, meu irmão. Difícil é continuar nessa vida. Um estilo de vida mundano, que não é compatível com a palavra de Deus. Esse é o coração dessa mulher. Ao invés de olhar para frente, para a palavra, para o anjo, os anjos, ela preferiu olhar para trás. 2 Timóteo cita um homem, Paulo cita um homem que abandonou a fé. E ele fala, pois Demas se apaixonou por este mundo. Ele me abandonou. Ele foi embora para a cidade de Tessalônica. Apaixonado pelas coisas do mundo. Demas, parceiro, companheiro de um gigante chamado apóstolo Paulo, apaixonou-se pelo mundo. A mulher de Ló estava apaixonada pelas coisas que ela tinha. Ela estava apaixonada por uma cidade promíscua, uma cidade nojenta, uma cidade onde na calçada você via e testemunhava o imoral, uma cidade em que as crianças estavam corrompidas com toda sorte de impureza sexual, não tinha ninguém, o negócio estava perdido. Essa mulher olha para essa cidade. Eu queria concluir dizendo uma coisa para você. Nós temos muito a aprender
com essa mulher. Existem escolhas na vida dos homens que é mortal, que leva à morte. A gente sabe que quem tem vida é Jesus. A gente sabe para onde o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que lição a mulher de Ló traz para você, para a sua vida, que te toca um sino, acende uma luz que pisca e fala assim: olha, para onde você está olhando? Aonde estão os teus olhos? Que tipo de atitude você tem? Que tipo de intimidade você tem com Deus? Quem é Jesus para você? O que a palavra de Deus significa para você? Eu quero fechar minha palavra antes da gente orar, lendo o texto de Hebreus 12, 1 e 2, diz: portanto, nós também, pois nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fica de pé, vamos orar. Nós temos que olhar para frente, nós temos que olhar para Jesus, nós temos que olhar para um Deus que nos ama profundamente e quer nos ter perto dele. Nós não podemos viver olhando para trás. Tem coisas no seu passado, querido, que você não vai esquecer, e talvez isso não seja importante, mas tem coisas no seu passado que podem estar te dominando e não deveria estar te dominando. Tem memórias ruins que faz com que a gente fique andando meio de costas, porque a gente não consegue virar para frente. O jeito de andar não é descosta, o jeito de prosperar não é descosta. Nenhum motorista vai dirigir um carro, um caminhão, um ônibus, um trem, um metrô de costas. Ele está olhando para frente. Se tiver algum obstáculo, ele vai poder diminuir, ele vai poder ir um pouco para a direita ou ir um pouco para a esquerda. Mas se ele está de costas, o obstáculo vai ser um problema sério, vai pegar ele bem no meio. O obstáculo para esse condutor é a morte, é o fim dele. É, quem sabe, um acidente grave que vai deixar ele paraplégico, tetraplégico. Ele precisa olhar para frente. E é assim que a gente tem que viver. Paulo fala: eu prossigo para o alvo. Sabe qual é o alvo de Paulo? A soberana vocação de Paulo é Jesus, é fazer a vontade do Pai. É assim que a gente anda. Feche seus olhos. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para você, muito simples. Você está olhando para trás ou você está olhando para frente? Você está focado em Jesus ou você está dividindo o teu olhar em tantas coisas? Você está obstinado a fazer e a andar segundo a palavra de Deus, ou o pecado tem te tentado e te desviado do caminho, e ele tem te distraído de tantas maneiras? Se você está vivendo assim, eu quero fazer um desafio para você. Fala assim: pastor, o que eu desejo agora, nesse momento, é olhar para frente, andar com Jesus, seguir linha reta a vontade do Pai. Eu não quero que o passado me domine, eu não quero que o passado me segure, eu não quero que o passado destrua o meu futuro, eu não quero que o passado consuma o meu presente. Eu quero viver com Cristo. Eu quero que Ele me trate, que Ele me cuide, que Ele me faça prosperar. Você entende que essa mensagem foi para você? Levanta a sua mão e fala: pastor, eu entendo isso. A palavra de Deus falou comigo. Os textos bíblicos que o Senhor leu aqui falaram comigo. Os textos bíblicos que o Senhor citou, a história dessa mulher me ensina alguma coisa. Então eu quero orar pela sua vida. Vem aqui na frente. Vamos terminar orando, depois nós vamos cantar e nós vamos poder ir embora, e você vai com certeza ser abençoado. Vem para cá, para a gente orar juntos aqui, de um jeito muito especial, né? A palavra de Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor e dizer: Senhor, nós não temos compromisso com o passado, nós não queremos olhar para trás, nada vai nos prender, não tem dinheiro, não tem posição que vai nos prender. Nós queremos a Tua presença, nós queremos prosperar, nós queremos crescer, nós queremos andar segundo a Tua vontade e o Teu coração. É isso? É assim que nós vamos fazer.
Eu quero aprender com essa mulher, Pai. O Senhor falou para mim não esquecer dessa mulher. Essa mulher fez coisas que ela não deveria fazer. Ela desobedeceu a palavra, o direcionamento dos anjos do Senhor. Vamos orar? Pai amado, eu sei que muitas vezes nós temos a capacidade de viver olhando para trás. Muitas vezes nós somos atraídos pelas coisas que nós temos. Algumas vezes nós achamos que a nossa segurança está no nosso salário, ou está nos nossos bens, ou está em algum patrimônio que nós conseguimos ajuntar. Muitas vezes nós achamos que a nossa segurança está no nosso país, na nação que a gente pertence. Nos achamos melhor do que a Venezuela, nos achamos melhor do que alguns países que estão passando por lutas tão grandes, mas na realidade, Pai, a nossa segurança está no Senhor. A Tua vontade é o que nos interessa. Nós queremos andar segundo os Teus preceitos, segundo a Tua vontade, a Tua palavra, os Teus mandamentos, os Teus ensinamentos. Nos ensina, Pai, a desejar, a ter sede da palavra de Deus todos os dias. Ministra o nosso coração, Deus, através dos Teus ensinamentos. Coloca eles aqui na nossa mente, incute eles na nossa mente, para que a gente possa compartilhar. Traga, Deus, a Tua palavra viva nos momentos que buscamos uma resposta. Fala conosco através dos Seus anjos, fala conosco através da Bíblia, fala conosco através de homens inspirados pelo Senhor, mulheres dominadas pelo Espírito Santo de Deus. Fala conosco através da nossa família, Pai. Mas fale conosco, Jesus, todos os dias, porque nós somos dependentes de Ti. Nós Te louvamos, Jesus, Te agradecemos, e não nos deixe esquecer da mulher de Ló, porque do jeito que fogo veio sobre Sodoma e Gomorra, do jeito que aquelas cidades foram destruídas, a terra que nós vivemos vai ser destruída, mas o Senhor vai nos recolher. Nós vamos subir na Tua presença, Pai. Nós vamos ser arrebatados, Jesus. O Senhor vai rasgar os céus, e nós somos cristãos, nós somos salvos, e nós vamos ter um grande jantar, uma grande ceia. Nós Te louvamos, Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Te agradecemos de todo o nosso coração. Oramos, nos alegramos na Tua presença e declaramos mais uma vez que nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Pai. Nós amamos a Tua palavra. Nós amamos a Tua casa. Nós amamos a Tua presença. Nós amamos falar contigo todos os dias. Nós somos Teus filhos, a Tua igreja, a Tua família, Pai. Fica conosco, nos capacita, e nós oramos em nome de Jesus.